E aí, turma, boa tarde. E para você que está assistindo essa aula gravada, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você está assistindo, mas hoje vamos falar sobre navegação entre telas no Flutter, um assunto essencial para qualquer desenvolvedor mobile, porque muito provavelmente o aplicativo que você vai criar não vai ser de uma única tela, vai ter várias telas. Então, eu estou numa tela, eu vou para uma outra tela, e essa segunda tela vai para uma terceira tela, e assim vai. Então o Flutter nos fornece duas ferramentas muito tranquilas de se trabalhar. E no final da aula eu vou falar um pouco sobre GoHalter, um package muito famoso e muito utilizado no Flutter, aonde eu tenho dois tipos de escolha. A primeira escolha, se o meu aplicativo tiver 5 ou menos telas, é aconselhável eu usar essas duas ferramentas, que é a classe Material Page Route ou utilizar rotas nomeadas para navegação entre telas. Só que se o seu aplicativo tiver 5 ou mais e se o aplicativo for escalável, eu já te aconselho utilizar o GoHalter. Então, vamos para a explicação. Hoje vou fazer uma explicação mais diferente, porque eu vou usar o ColleDraw. Navegação no Flutter, debaixo dos panos, a gente utiliza o conceito de pilha. Pilha de livros. Na programação, a gente chama de stack. Para quem já estudou estrutura de dados, famosa stack. E a stack segue o conceito do LIFO, que é um acrônimo. Que LIFO, que nada mais nada menos do que é o Last In, First Out. Que em português, que é o último a entrar, é o primeiro a sair. Basicamente o resumo de uma pilha. Então, eu vou empilhar, por exemplo, 4 livros. Primeiro vai ser a base, segundo, terceiro e quarto. E se eu quiser remover os dois primeiros, eu vou pegar o primeiro, vou remover, e o segundo remover, e só vai sobrar o primeiro e o segundo livro. Só que a gente não vai trabalhar com livros, né? A gente vai trabalhar com telas. Então, na prática, vai ser assim. Já tô dando spoiler aqui um pouquinho. Vou criar uma tela aqui, azul, aonde essa tela eu vou navegar para uma próxima. Então, essa próxima tela, no Flutter, vai enxergar assim, uma em cima da outra. Só que essa ação de adicionar, de navegar, a gente vai utilizar o método push. O mesmo verbo que a gente utiliza também lá em estruturas de dados para poder empilhar coisas. E se a gente quiser remover essa segunda página que a gente adicionou, a gente vai utilizar o método pop. Vou colocar aqui vermelho para dizer que eu estou removendo. Que é o método pop. Então, basicamente, o Flutter viu que tem esse conceito do stack e só reutilizou esses métodos para ficar mais fácil de entendimento. E no código fica bem simples. Aqui está o projeto da semana passada, e se você não viu a aula, eu expliquei um pouco sobre alguns widgets e widgets essenciais para você começar bem no Flutter, e também alguns conceitos muito importantes como o Render Object Element e o Component Element. Vale a pena ver. Aqui nessa pasta Lab eu explico como funciona o widget e o stateless e stateful por debaixo dos panos, uma explicação bem interessante. E essa página de UI que vai estar todo o código da interface do usuário do nosso aplicativo. Então, basicamente, as telas, os componentes, os estados, tudo relacionado à tela vai estar aqui nessa pasta. Uma pasta Pages vai ter as páginas. Só que aqui eu utilizei o page, mas você pode escolher também o sufixo screen, view, vai de gosto. E essa pasta de widget, aqui eu criei 3 widgets, tem essa pasta de buttons, mas eu tava brincando aqui e eu vou mostrar esse botão futuramente, não agora. Então aqui eu criei essas 3 telas bem simples, utilizando Material. Então primeira tela, segunda tela e terceira tela. E eu tô na primeira tela e eu esqueci de inicializar o emulador. Vai demorar um pouquinho, eu vou fazer um corte. Já volto.
E voltamos. Então essa primeira página é bem simples. Vai estar escrito primeira página no centro da página. E agora eu vou criar um botão. Eu vou utilizar aquele package que a gente importou na aula passada, que é o Gap. E eu quero um espaçamento de 16. E vamos utilizar o widget que a gente criou, aquele botão, que é o App Primary Button. Aqui. E com texto de ir para a segunda página. Vou botar a vírgula aqui para quebrar a linha. Dar o restart. E apareceu. Só que esse gap é a mesma coisa que isso daqui, olha. Size de box, height 16. Eu gosto muito do gap porque meio que ele fica mais fácil de ler, porque ele vai se adaptar de qual widget que ele está. Se ele está na column, ele vai definir um height de 16, mas se ele estiver numa row, ele vai definir o width de 16. Então, eu gosto do gap mais para deixar simples o código, mas enfim. E outra coisa que eu esqueci de explicar na aula passada é esses comentários aqui. Só que na verdade isso não é comentário, é só eu posso dizer um enfeite dessa extensão do Flutter que a gente baixa daqui, aonde nessas chaves de fechamento ele coloca o que, tipo, de quem ele tá fechando. Porque isso é muito bom pra gente se situar. Se não tivesse isso daqui, a gente teria que clicar nessas chaves e ir procurando aonde fecha. Aí falar, aí esse daqui é o centro. Por exemplo, aqui no Safe Area. Eu habilitei aqui, eu tinha que procurar achar no Safe Area. Então, essa extensão nos ajuda. Então, aqui eu não estou adicionando nenhum código, é só para ajudar a gente. E a segunda coisa que eu não expliquei na aula passada é esse widget importantíssimo que é o Safe Area. Aqui ele desconsidera áreas críticas. Que áreas são essas? Primeiro é isso daqui, essa status bar, que todos os celulares têm, que normalmente na esquerda tem um horário, aqui pode estar as notificações e no lado direito vai estar a bateria. E a segunda parte muito crítica é aqui embaixo, onde nesse emulador tem esse indicador, acho que é Indicator Home, eu não sei o nome desse componente, mas essa área é muito sensível. Imagina só, eu colocar um botão aqui e o usuário clicar sem querer e do nada abrir essa tela daqui. O usuário vai se frustrar, não vai gostar e vai sair do nosso aplicativo. Então, o Safe Area serve para fornecer um espaço seguro para a gente trabalhar. O nome já é autoexplicativo. Então, a gente vai considerar, ele vai desconsiderar essa área daqui e essa área daqui. Beleza? Então, aqui, voltando para a navegação, esse onTap recebe uma função anônima, só que tem um jeito para ficar limpo o nosso código, utilizando o TierOff. Então, a gente vai criar uma função aqui dentro da classe de estado. Então, void ir para segunda página, sempre deixando o mais descritivo possível. E para navegar, primeiro a gente precisa acessar a classe Navigator. Essa classe vem da biblioteca do Material. Então, navigator.offContext. E agora, o push. Eu tenho duas formas de dar o push, usando rotas nomeadas ou usando a classe Material Page Route. Só que eu vou explicar utilizando Material Page Route e quando chegar as rotas nomeadas eu só vou falar, cara, é a mesma coisa, só vai mudar o nome. Então, já vou utilizar o Material Page Route, que pode parecer mais verboso, mas ele é tranquilo de se trabalhar. Declarei ele então ele pede para eu desenvolver um builder, e o builder é uma função anônima onde ele recebe um build context e retorna um widget. Então aqui basicamente a gente vai declarar a instância da página que a gente vai navegar. Então context, e aqui segunda página, eu vou para a segunda página. Só que quando a gente vai empilhar essas telas, é uma boa prática dar um identificador para essas páginas. Então aqui
tem uma propriedade chamada Settings, onde recebe um route settings. E dentro dela, a gente pode fazer duas coisas. Primeiro, nomear essa rota. Gente, todas as telas do Flutter, ele reconhece como rotas. E rotas, a gente sempre precisa começar com a barra e depois o nome da página. Então, segunda page, o nome da minha rota. E se eu quiser passar algum valor para a próxima tela, a gente vai utilizar essa propriedade argument e passando o objeto, porque o objeto é um tipo maleável, então eu posso passar qualquer coisa para ele. Só que eu não vou fazer isso por agora, então eu só vou definir um nome. Utilizar o tier off, só vou copiar um nome e passar direto. Então aqui fica bem legível. Tipo, eu sei o que esse código está fazendo. Então é um botão primário, onde se o usuário clicar, ele vai ir para a segunda página. Então se a gente clicar aqui, dá o restart. Quando a gente clica, a gente vai para a segunda página. Só que quando a gente vai para a segunda página, a gente não consegue sair daqui. Só que se essa segunda página estiver trabalhando com scaffold, aí a brincadeira fica diferente. Aqui, body. Por quê? Aqui a gente precisa declarar a appBore. Vocês vão entender o porquê. Então vou botar um background color para ficar visível, como blue. E é isso. E olha que interessante. Ele coloca automaticamente esse ícone da setinha para a esquerda. É o ícone muito famoso que quer dizer voltar para a página anterior. Então, para a página anterior. Então ele automaticamente volta a página. Só que aqui na segunda página, eu vou declarar um botão para voltar só para mostrar como fica no código. Então, app primary button. Eu vou declarar já a função, então void voltar para a página anterior. E aqui, novamente, navigator, nada de novo, .off context. Só que agora, pop, bem simples. Voltar. Então aqui, onTap voltar para a página anterior e vou botar uma vírgula aqui para facilitar voltar para a página anterior. E se a gente clicar aqui, vou dar o restart. E se eu clicar aqui, eu volto. E eu vou também navegar para a segunda página. Já vou aproveitar que eu já fiz um push aqui na segunda página. Aqui na primeira página, no caso. Só vou copiar, colar e mudar algumas coisas. Então, ir para terceira página. Mudar a instância daqui. Terceira página e mudar o nome aqui também. Terceira página. Ctrl S. Ir para a terceira página. Aqui. Dá o restart. E pronto, navegamos entre telas e também voltamos uma tela anterior utilizando o pop. Só que eu quero mostrar um vídeo meio aleatório aqui para vocês. O vídeo é bem simplesinho, é um tutorial de como criar uma conta no Instagram. Aí tu deve estar se perguntando, pô, Gabriel, eu tô aqui numa aula de mobile num sábado às 2 horas da tarde e você vai fazer react de um vídeo de como fazer uma conta. É sério mesmo? Sim. Inclusive, tava com like, mas bora ajudar o TT Tutorials. Então vamos dar o like no vídeo.
Por que eu tô vendo o vídeo dele? Porque eu não achei o Figma das telas do Instagram. Então aqui ele mostra, ele dá um ótimo tutorial. Então se você tem uma tia, um pai, uma avó que não sabe criar conta no Instagram, esse vídeo é muito bom. E aqui é muito interessante porque eu vou mostrar o fluxo. Quando eu falo fluxo de telas, é a jornada do usuário. Então o usuário vai para essa página, depois para essa página, depois para essa página. Só que essa página e essa daqui que eu tenho várias opções. Eu posso ir, voltar, fazer o quê? Então o fluxo é o caminho que o usuário vai percorrer dentro do nosso aplicativo. Então aqui ele explica desde na Play Store. E aqui tá a nossa primeira página que tem qualquer aplicativo. Se você reparou, antes de cair nessa página de login, apareceu o íconezinho do Instagram bem rapidamente. Isso no desenvolvimento mobile, a gente chama isso de splash page. Só que essa splash page é muito simples, onde ele só mostra o ícone do Instagram. Eu acho que com certeza, acho que 2 ou 1 segundinho, é bem rapidinho e já vai automaticamente. Só que essa navegação, ele não tá empilhando, ele tá substituindo uma tela por outra. Então, no código, ao invés de eu utilizar o push, essa ação de substituir é como se fosse futebol. Um jogador entra e outro sai. Aqui o push replacement, que é basicamente a mesma coisa que o push, só que tem essa substituição. Então aqui no desenvolvimento do Material Page Route não muda nada. Vamos voltar para o vídeo. E aqui, se a gente reparar, o Instagram faz de um jeito diferente o seu registro. Porque normalmente em vários aplicativos o usuário insere todos os seus dados em uma única tela de cadastro e já entra no aplicativo. O Instagram é diferente. Para cada página você insere uma informação. Então aqui primeiro você vai inserir o seu número, depois o seu e-mail. Aqui ele vai mandar um código de confirmação. Depois a senha. Depois a data de nascimento. Depois o nome. Depois o arroba, o nome do usuário, nickname no Instagram. E depois a foto, se você quiser. E depois essa questão do Facebook. Aí finalizou. Conta criada com sucesso. Então, aqui tá um exemplo de splash page, só que nesse caso desses dois exemplos, ele vai mostrar a logo do aplicativo, só que ele rola uma animação e quando essa animação acaba, aí sim ele navega. Já nessa do Instagram é muito simples e muito minimalista. Então, nesse caso do Instagram, a forma que vai ser trabalhada é empilhar uma tela em cima da outra. Uma tela em cima da outra. Então, primeiro foi o número, depois a senha, depois a data de nascimento, depois o nome, depois o arroba, depois a foto e finalizou o cadastro. Ah, mas Gabriel, como que... E agora, eu empilhei várias telas, então como que eu vou remover cada tela? E lembrando que quando eu removo uma tela nessa pilha de telas do Flutter, ele joga fora literalmente a tela. Então, beleza, como que ele vai remover cada tela? Ele vai ficar declarando navigator.pop, navigator.pop, navigator.pop. Não, tem um jeito mais automático e mais fácil de apagar todas essas telas. E quando o usuário acabar o cadastro, todas elas vão ser jogadas fora e vai mostrar a tela de feed. Então aqui já é diferente.
Eu vou na terceira página. Aqui eu tô trabalhando com 3 páginas e não 6. 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já. Aqui eu não tô trabalhando com 6 e sim 3, mas eu consigo simular esse exemplo. Então, aqui, ao invés de eu voltar para a segunda página, eu vou criar o método de ir para a primeira página, onde eu vou usar navigator, mesma coisa, ponto of context, ponto. Só que agora é um método novo. O método que a gente vai utilizar é esse push and remove until. Aqui eu vou declarar a rota que eu quero navegar, então a gente vai utilizar o material page route e só que agora a gente tem esse predicate. Que se a gente colocar o mouse em cima aqui, o predicate é uma função anônima onde recebe uma rota e retorna um booleano. Então, se essa condição for falsa, ele vai tirar da pilha de livros, e se tiver verdadeiro, ele vai parar, ele vai manter a tela que deu verdadeiro e vai adicionar essa nova tela em cima. Então, beleza. Vou botar uma vírgula aqui para quebrar a linha. Essa nova rota, declarar o material page route, mesma coisa, gente. Context. Só que ao invés de eu ir para a primeira página, tem um exemplo melhor. Eu tenho um exemplo melhor. Vamos para scaffold page. Pronto, vamos dar uma diferenciada. E aqui eu vou mudar o nome. Ir para scaffold page. Pronto. E, gente, aqui eu estou recebendo um build context como parâmetro. E eu não estou utilizando esse build context. Então, a boa prática, colocar o underline. Colocar um underline para dizer que eu não estou utilizando. Então, se eu tivesse uma função anônima que recebesse dois parâmetros, esses 2 parâmetros não estão sendo utilizados, o segundo ia ficar underline, underline. Eu não posso botar underline porque já tem uma variável chamada underline. Então, aqui, beleza. E vamos colocar o identificador. Então, route settings, name, o nome da rota daqui, scaffold page. Finalizamos a rota. E agora, qual comportamento eu quero? Eu quero remover todas as telas e adicionar uma nova. Essa nova eu vou até botar numa cor diferente. Vou colocar essa daqui. Uma abóbora. Não sei que cor é essa. Então, para a gente fazer isso, a gente vai utilizar essa função anônima. Então, eu vou remover todas as telas e colocar uma nova. Vou colocar azul. E colocar uma nova. Então, aqui basicamente a gente vai botar false. Ele vai fazer esse comportamento. Só que, por exemplo, eu quero remover quase todas. Eu quero remover todas. Quero remover todas, menos a primeira. Só que eu vou depois que quando chegar a primeira, eu vou adicionar uma nova página. Para fazer esse comportamento, a gente não vai utilizar false. Então a gente vai botar route.isFirst. Então, quando chegar a primeira, ele vai parar e vai colocar essa nova página, que é o scaffold page, em cima dessa primeira página. E eu vou mostrar um terceiro comportamento. Aqui eu tenho várias telas e eu quero que chegue nessa segunda página e eu quero remover todas as telas, e quando chegar na segunda página, eu quero que mantenha ela. Então, beleza. Então, no código vai ficar diferente. Agora a gente não vai utilizar a função anônima. Agora a gente vai utilizar a classe modalRoute
e utilizar o método com o nome. Então, aqui que está o motivo que a gente está identificando as páginas. Porque aqui a gente diz qual tela que a gente quer parar. Então, eu quero que pare, sei lá, na primeira page. No caso, não vai dar certo, porque nesse exemplo eu não tenho mais telas, mas aqui, basicamente, a gente tem que colocar o mesmo nome que a gente definiu naquele push que a gente fez. Então tem que estar igual o nome da rota que a gente definiu no settings aqui também. Senão ele vai verificar toda a lista, toda a pilha de telas, e se não tiver, ele vai gerar um erro. Só que essa abordagem de trabalhar com strings soltas é um pouco perigosa, porque meio que tu tem que prestar muita atenção. Tem outro jeito que deixa mais simples. Então a gente vai centralizar todas as strings dentro de uma classe, e essa classe vai ter vários atributos estáticos. Então basicamente a gente vai usar essas rotas em cima da classe e não declarando avulso essas strings. Só que eu vou mostrar essa classe quando eu for explicar as classes nomeadas. E beleza, de push acabou. Só sobrou um método do pop, que é a mesma coisa do que esse push and remove until, só que no caso a gente vai passar uma condição, e quando chegar nessa condição ele não vai fazer nada. Porque eu não tô fazendo push, eu só tô removendo. Então ele só vai remover que nem esse push remove until. Então aqui eu vou criar outro método de, sei lá, ir, não ir, porque parece que eu tô dando push, né? Sei lá, remove todas as telas, sei lá, até chegar na segunda página. Então aqui, navigator.offContext.pop until. E aqui eu passo o predicado. Então aquela mesma coisa daquele exemplo. Eu posso usar aquela função anônima normalmente, ou se eu quero especificar uma rota, basta usar o modalRoute.withname e passar o nome da rota aqui, e vai dar tudo certo. Beleza, gente? Bem tranquilo, bem fácil de se trabalhar com rotas, trabalhar com navegação no Flutter. E agora as rotas nomeadas. Então tudo que eu ensinei sobre esses métodos a gente vai reciclar nas rotas nomeadas, que é basicamente a mesma coisa. A única coisa que vai mudar é o nome. Então ao invés de eu dar um push, eu vou fazer um push named, porque é rotas nomeadas. Aqui deu erro porque trabalhar com rotas nomeadas é diferente. Mas é basicamente a mesma coisa. E ainda mais fácil trabalhar com rotas nomeadas. Então, a versão do push nas rotas nomeadas é o push named. A versão do push replacement é a mesma coisa, só que tem o named, o sufixo named no final. E também temos o push and remove until. Só que no rotas nomeadas é push named and remove until. Que é basicamente a mesma coisa, gente. Então foi por isso que eu expliquei primeiro o Mature Page Route. Expliquei o complicado para depois explicar mais ou menos o fácil. Só que as rotas nomeadas, a gente precisa configurar elas. As rotas nomeadas é mais chata, porque tem que configurar, tem que organizar a casa, só que depois fica muito mais simples de se trabalhar. Então, um jeito da gente organizar muito bem nosso código é que dentro da pasta lib, eu vou criar uma pasta chamada config. Essa pasta vai estar todos
os arquivos de configuração do aplicativo. E que arquivos são esses? Vai estar toda a definição da navegação do aplicativo. A segunda coisa vai estar o nosso arquivo da injeção de dependência, um assunto que eu vou explicar nas futuras aulas. E se o seu aplicativo tiver internacionalização mais de um idioma, a gente também vai definir dentro da pasta config. Então aqui deixa tudo organizado. Então dentro dessa pasta, para deixar mais organizado ainda, eu vou criar uma página chamada página navigation. E aqui, primeira coisa que eu vou fazer é declarar aquela classe que eu falei que a gente vai encapsular todos os nomes das rotas. Ao invés da gente trabalhar com strings soltas, a gente vai bater nessa classe. Então, basicamente, a gente está trabalhando no conceito de ponto único de falha. Eu costumo chamar essa classe de appRoutes. Então, aqui é uma classe normal, aonde tudo aqui vai ser estático. Então, static const, vamos trabalhar com constantes. Então, aqui eu vou declarar. Então, primeira página vai receber a rota. Só que eu tenho uma observação. Eu falei que as telas são consideradas rotas e cada rota a gente precisa começar com barra. Só que na navegação a gente tem um padrão. A primeira tela do aplicativo, o nome da rota sempre vai ser chamada de barra. Então, quando a gente se deparar com essa string daqui, automaticamente a gente tem que saber que é a primeira tela do aplicativo. Então, colocando na prática, muito provavelmente a primeira tela do seu aplicativo vai ser aquela splash page. Splash page, relembrando, é essa tela daqui que vai aparecer a logo do aplicativo com animaçãozinha ou não, que vai durar um curto período de tempo. E quando acabar essa animação ou o tempo, ela vai substituir essa tela em uma outra. Então, quando a gente navegar para essa próxima tela, a gente não vai conseguir voltar para essa splash page. Então, por isso que a gente utiliza o push replacement. Eu só dei uma recapitulada. Aqui. Então, aqui eu vou declarar static const segunda página. E aqui vai ser segunda página, segunda page no caso. Static const terceira página barra terceira page. E o nome da rota, a gente coloca exatamente o nome do arquivo. Então, segunda page, terceira page, e aqui está a nossa primeira. Já que eu utilizei o scaffold, eu também vou declarar o scaffold. Então, é scaffold página, botei em português, mas sempre coloque em inglês o seu código. Estou utilizando o português aqui para fins didáticos. Então, scaffold page e finalizamos. E o segundo arquivo que a gente vai criar, eu vou nomear ela de routes, que é um arquivo bem simples, que aqui eu não vou trabalhar com orientação a objetos. Então aqui eu vou declarar uma variável global, só que ela não é uma variável qualquer, vai ser imutável, então utilizar final. Eu não vou conseguir mudar ela em fora. Só que aqui vai ser um map. Só que antes de eu desenvolver esse map, eu vou lá no Material App e eu vou abrir o SDK do Flutter, aqui do Material App, e eu quero saber esse camarada daqui. Quando a gente trabalha com rotas nomeadas, a gente trabalha com duas propriedades para a gente configurar aqui dentro dele. Primeiro, é esse atributo routes, aonde aqui ele está mostrando de um jeito difícil. Então foi por isso que eu abri esse Material App, aonde esse route ele recebe uma string representando a chave padrão, só que ele recebe um widget builder. Então aqui a gente vai tipar esse mapa, então a chave vai ser string e o tipo vai ser de widget builder. Então aqui
aqui, ao invés de eu trabalhar com chave assim jogada, a gente já definiu nessa classe. Então a gente vai respeitar isso. Então, app_route, primeira página, aonde eu tenho que passar um widget builder. Só que o widget builder é nada mais nada menos do que um apelido. Então, ao invés de eu ver esse tipo gigante, que é uma função anônima, que recebe um context e retorna um widget, e a gente já viu esse camarada. Aonde a gente viu aqui o builder, exatamente. Recebe um contexto e retorna o widget. Então, esse builder nada mais nada menos do que um widget builder. Então, aqui, um context, e a gente vai passar a instância da classe aqui. Então, primeira page. E aquela coisa, eu não estou utilizando aqui esse context, logo vou colocar um underline para ficar simples o meu código. Então, aqui eu vou declarando. Então, segunda página. Só que o interessante das rotas nomeadas é que desde o começo do aplicativo, desde a primeira tela, ele já sabe exatamente quais telas vão ter no aplicativo, então meio que ele já vai saber de tudo. Então é por isso que, quando você vai utilizar rotas nomeadas, fica muito mais simples, porque ele já sabe de tudo. Então, aqui no App Widget, para a gente configurar essas rotas nomeadas, a gente vai utilizar essa propriedade initial route. Aqui a gente vai passar qual rota inicial que a gente vai começar. Então, app routes, primeira página. E a segunda propriedade que a gente vai utilizar é aquele routes, aonde a gente vai passar esse mapa que a gente está construindo, routes. E finalizamos a configuração das rotas nomeadas, mas deixa eu acabar aqui. Então, app routes, terceira página, terceira page, e para finalizar, aquela nossa página do scaffold. E finalizamos. E para acabar, eu vou falar sobre argumentos. Beleza, Gabriel. A gente vai começar um debate para falar de argumento, cara? Não. Argumentos nada mais nada menos do que a gente vai passar uma informação de uma tela para outra. Mesma coisa no Instagram. Então foi por isso que eu usei o exemplo do Instagram. Porque meio que ele vai passando uma informação para outra e essa informação vai levar para outra, então a gente vai carregando informações. Só que a gente não vai trabalhar com informações soltas, de tipo, eu não vou passar uma string, eu vou criar um objeto que tem muitas propriedades dentro dela e cada página eu vou alimentando, eu vou atribuindo um valor para as propriedades desse objeto. Então, isso que se chama de argumentos. Só que eu vou representar esse fluxo do Instagram, mas eu não vou criar as páginas. Só que aqui dentro de UI, eu vou criar aqui mesmo. Eu vou criar uma página chamada DTO. Aí tu deve estar se perguntando, pô, Gabriel, você falou que não pode usar a abreviação e você está utilizando a abreviação. Sim, só que é uma abreviação famosa. Se eu pegar um desenvolvedor Java e falar para ele, pô, cara, eu tenho essa classe de registro DTO, meio que ele já vai entender que classe é essa, por causa desse DTO no final. Então aqui vou chamar de registro DTO, uma classe normal, registro DTO com esse sufixo no final. E lembrando da arquitetura gritante, sempre dizer o que esse arquivo significa no final. Então, aqui no DTO, as páginas underline page, quando é o widget,
Ou tu termina com widget, ou com component, ou quando você está trabalhando com design system, colocar um app como prefixo, ou também tem aplicativos que colocam o nome do app, o nome do aplicativo antes para dizer que é um componente do design system. Enfim. Aqui tá a nossa classe DTO, mas beleza, você tá explicando, mas tu não falou o que significa essa abreviação. Calmou. Essa classe DTO em inglês é Data Transfer Object. É objeto de transferência de dados. Ele é basicamente os correios. Ele só vai entregar um dado para uma próxima camada, uma próxima página. O papel dele é só entregar algum valor. Object. Escrevi errado. Então, quais são as características dele? Transferir dados entre camadas. E a segunda característica dele, que é uma classe simples e com propriedades mutáveis. Tudo aqui vai ser mutável, porque é um objeto simples, e simples que ele só vai armazenar valores. Então, aqui no registro, eu vou declarar aqui. Então, um registro tem, vou colocar como string mesmo, o número do usuário, vai ter a senha do usuário, vai ter o nome do usuário. O registro também vai ter o nome do... Não, ficou muito redundante nome. Botar nickname ou arroba. Botar nickname. O nickname do amigo e a foto. Vou colocar como string. Só que aqui a gente tem que ficar atento no construtor, porque se a gente apertar Ctrl ponto e clicar aqui no Generate Constructor, ele vai complicar as coisas, porque aqui ele está obrigando que inicialize tudo quando eu for trabalhar no construtor, quando eu for instanciar essa classe registro DTO, só que eu não quero isso. Então aqui eu vou tirar esse required. Eu quero trabalhar com parâmetros nomeados, só que aqui eu já vou inicializar todos os atributos, para não trabalhar com nulo. Então, para poupar dor de cabeça, fazendo verificação de nulo, já vou inicializar todos esses atributos. Então, novamente, DTO é um objeto de transferência de dados, onde é uma classe que vai transportar exclusivamente, só vai fazer isso, transferir dados entre camadas. Vai ser uma classe simples e com propriedades mutáveis, já que ele é um objeto simples. Então, aqui eu vou simular esse Instagram. É claro que eu não tenho a quantidade de telas que ele definiu, mas aqui, lembra que eu falei, quando eu expliquei esses settings, a gente vai identificar essa tela, só que também temos uma propriedade aqui, que é o arguments, e aqui ele recebe um object, então eu posso passar qualquer coisa para ele. Então, essa primeira página eu vou declarar um registro DTO, onde eu vou ter uma instância aqui DTO. E, por exemplo, eu estou na primeira página. A primeira página é o número do usuário. Então, aqui eu vou alimentar esse registro DTO e, sei lá, vou passar registro DTO. Não, letra maiúscula não. Registro DTO. Enfim, aqui dentro eu vou registro DTO. Agora foi. Número. E aqui eu vou passar qualquer número aqui. Então, cada página vai acessar um atributo e vai alimentar esse registro de DTO. E quando chegar na última página, ele vai pegar esse objeto por inteiro e vai validar os dados.
Ou também vai verificar os dados a cada etapa, para ver se o usuário está passando corretamente. Então, aqui, passando os argumentos, eu vou passar o registro DTO. E se eu quiser acessar aqui nessa segunda página, é bem simples. Então aqui, vou botar arguments. A gente vai acessar a classe modal root, famosa, só que agora a gente vai acessar o off context. Só que aqui é possivelmente nulo, então aqui a gente tem certeza que não é nulo. Então a gente vai seguir aquela ordem. Eu quero acessar os settings, então a gente vai acessar os settings, e dentro de settings a gente declara os argumentos. Então settings.arguments. Só que eu estou trabalhando com um objeto. Aqui a gente vai ter que fazer o typecasting do tipo que realmente eu passei. Então, as um registro DTO. E aqui eu consigo acessar normalmente esse registro DTO. Aqui eu posso acessar as propriedades, nickname, nome, número. Se fosse objeto não tem essas propriedades que eu criei. Então, sempre quando eu receber um argumento da página anterior, declarar esse código. Vou ler de novo aqui, modalroot.offContext. Não esquece da exclamação, porque aqui é possivelmente nulo. Acessar settings e depois os argumentos. E aqui ele vai retornar um object, porque o Flutter não sabe o que você vai passar para a próxima página. Então, precisamos fazer o typecasting do tipo realmente que a gente está trabalhando. Então, para fazer o typecasting, a gente utiliza essa palavra reservada, as, e o nome da classe que realmente é essa instância. E fechamos. E agora eu vou falar sobre o GoRouter. Então aqui eu vou entrar no site PubDev, se você não viu a aula passada. Esse PubDev é um site que vai listar todas as dependências que existem no ecossistema Flutter, e uma delas é o GoRouter, um package muito famoso criado pela Google. Aqui podemos ver o feedback desse package. Então aqui, 5 mil likes, nota máxima aqui de pontuação do site PubDev, tem 2.007.000 downloads. Aqui a gente consegue ver o histórico de download durante um ano. Enfim, aqui está tudo documentado, então aqui vai estar todas as coisas que o GoRouter tem e tal. Então eu vou importar esse package apertando nesse íconezinho aqui, copiamos aqui, e para baixar a dependência, a gente vai entrar no arquivo pubspec.yaml, scrollar para baixo, achar essa dependency e declarar dentro de dependency. Então, aqui, aqui no caso já está baixado, tinha esquecido disso. Então, aqui você vai colar, e aqui em cima, no canto superior direito, temos um ícone, o primeiro ícone da esquerda para a direita. Se a gente colocar o mouse em cima, vai aparecer Get Package. Então aqui a gente vai importar as dependências. Clicamos aqui. E quando acabar essa animaçãozinha, quer dizer que finalizamos. Fechar a página aqui porque tá uma bagunça. E, gente, aqui nesses arquivos, podemos ver que tem 2 amarelos. Não é erro, é aviso. Por quê? Geralmente fica amarelo quando a gente declara e inicializa uma variável, só que essa variável não está sendo utilizada, por isso que ele coloca amarelo. Ou também a gente importou alguma coisa, só que a gente não está utilizando essa importação para nada no nosso código. E aí ele fala, desnecessário, apaga isso. Então, se a gente apagar, ao invés de ficar amarelo, vai voltar branquinho, normal. E aqui eu vou manter. Gente, o GoRouter é um package muito bom, é um package muito simples, porque ele pega essa filosofia do declarativo. O Flutter utiliza o declarativo, o GoRouter também, então é um match perfeito.
Só que o diferente do Material Page Route e das rotas nomeadas, o GoRouter, ele é um Navigation 2.0. O Navigation 2.0 abre bastante o leque de possibilidades e de suporte a várias coisas de como funcionalidade. Vou ver a minha colinha aqui. O Navigation 2.0 nos fornece parâmetros de carry, deep link, rotas de tipagem segura, rotas shell, rotas protegidas e várias outras coisas. Então é por isso que o pessoal opta pelo GoRouter para aplicativo barrudo, mas já que é muito simples de usar, normalmente eu coloco em todos os meus projetos o GoRouter. A configuração do GoRouter é bem parecida com as rotas nomeadas. A gente já está com meio caminho andado, porque quem trabalha com GoRouter normalmente trabalha com essa classe que encapsula, que centraliza todas as rotas, as strings. Só que agora a gente vai criar um outro arquivo. Eu vou manter esse arquivo routes, já que eu expliquei, vou manter. Só que normalmente no nosso código, ou uma coisa ou outra. Então, se você for utilizar o GoRouter, você não vai declarar esse mapa. Então, beleza, vamos criar um arquivo novo. Esse arquivo eu vou chamar de route config.dart. Aqui vai ser a mesma coisa do que do que o route. A gente vai trabalhar com uma variável global. Então, aqui eu vou chamar de route config. Só que ela eu não vou trabalhar com mapa, e sim a classe GoRouter. O R no final, GoRouter. Aqui, importar, então Ctrl ponto. Eita. E aqui ele está reclamando porque ele obriga a declarar um argumento. Beleza, ele recebe uma lista, mas qual é o tipo dessa lista? É uma lista de router base. Então, se a gente tentar declarar um router base, ele vai reclamar. Então, tem a classe certa para a gente trabalhar, se chama GoRouter. GoRoute, sem o R. Então, aqui está a rota que a gente vai nomear, e se a gente colocar o mouse em cima, ele até entrega de bandeja como configurar as coisas, ele já dá um exemplo pra gente. Então aqui eu vou declarar a nossa primeira rota, então app routes, primeira página. Não, aqui, calma. Vou botar uma vírgula aqui. E chamar esse método builder, mesma coisa do que o routes, só que eu não vou trabalhar com o widget builder, ele já é diferente, porque se eu apertar Ctrl espaço, ele já vai trabalhar com duas variáveis. Só que aqui é a mesma coisa, eu vou passar a instância dessa rota, a classe a instância do objeto dessa rota. Então, primeira page. Só que é a mesma coisa, é sempre bom nomear e identificar essa rota. Então, temos um método name que a gente vai nomear. O nome eu vou colocar o mesmo nome da rota, não tem problema nenhum. Então, aqui eu vou declarar todas as nossas rotas. Então, segunda página. Só que podemos ver, a gente não está utilizando esses dois camaradas aqui. Se eu não estou utilizando, vamos botar o underline. Então, state aqui, underline, underline. Só que se eu tentar colocar só o underline... dá certo também, não sabia. Maneiro. Porque já que eu nomeei essa variável como underline, não pode ter variáveis com nome iguais, né? Só que agora pode. Pô, maneiro, maneiro. Agora pode nessa situação no underline, porque meio que é uma convenção que quando a gente não tá utilizando uma variável, sempre colocar underline. Então meio que eles... Tá, ficou mais fácil o código. Gostei dessa. Eu não sabia. Maneiro. Maneiro, maneiro. Da nossa segunda página. Vamos declarar a terceira página. E para finalizar,
Scaffold Page. E só falta uma coisa para concluir esse arquivo. Aqui temos uma propriedade chamada initial location. Aqui a gente só fala qual rota vai ser a primeira. Então, qual vai ser a nossa primeira rota? A primeira página. E a primeira página é a famosa página barra. Beleza, e agora só falta a configuração do Material App. Aqui eu estou trabalhando com Navigation 1.0. Então, para habilitar o Navigation 2.0, a gente vai utilizar um construtor nomeado, que é o router, que é basicamente a mesma coisa, só que quando a gente utiliza o router, não existe mais o home. E agora, para a configuração do GoRouter, basta utilizar uma única propriedade, que é o router config, aonde a gente já fez, que é aquele arquivo lá do routers config, aonde a gente declarou a variável global, que é do tipo GoRouter. Mas, Gabriel, como que a gente navega? Fica mais fácil ainda. Aqui. Ir para a segunda página, GoRouter. Usando o GoRouter. Olha que simples, gente. Eu vou usar o context e fazer o push. E aqui eu declaro qual rota eu quero ir. Então, app routes. No caso, eu não importei essa classe. Importar aqui. Ponto. Segunda página. Eu fiz em uma linha de código só. Algo completamente simples. Então, não preciso declarar navigator.offContext.push. Material page route builder. É que eu não estou utilizando o context. Segunda page setting, route settings, name, o nome da rota, depois os argumentos, pipipi, popopó. Não. O GoRouter é context push e o nome da rota. Então, basicamente, aquele meme daquele cara que faz assim. Bem tranquilo de se trabalhar com o GoRouter. Me amarro nesse package. Só que aqui, o push, o comportamento dele é o push que a gente conhece. É o comportamento que a gente conhece. Vamos navegar para uma próxima página. Só que na pilha vai ficar em cima. Só que temos um método também muito interessante dentro do GoRouter. Trocar uma tela por outra. Lembra aquele método push replacement? No GoRouter fica ainda mais fácil. Não é esse nome muito grande. Esse método é o Go. Então, se eu quero empilhar uma tela em outra, eu utilizo o push. Só que se eu quero uma página substituir uma por outra, eu utilizo o Go. E aqui é a mesma coisa, o nome da rota. Sei lá, vou colocar a segunda página. Bem simples. E se eu quiser voltar uma página anterior, eu vou declarar context.pop. Só isso. Não tem mais aqueles outros métodos do push and remove until, nem o... Não tem o push replacement, no caso tem, só que é com outro nome, que é o Go, fica muito mais simples o nome. E também não temos o pop until no GoRouter. E falta uma coisa. Como que a gente trabalha com passagem de argumentos com GoRouter? Bem simples. A gente utiliza essa propriedade extra
E mesma coisa do que o argument. Ele recebe um object. O extra é a mesma coisa. E eu até prefiro a nomeação do Material Page Root, porque já deixa claro o que é esse camarada, que é um argumento. Aqui é o extra. O... Primeira vez que eu vi, eu falei, pô, do nada um jornal. Jornal extra. Jornal extra, não é jornal extra. Eu demorei pra entender. Fui lá na documentação e ver o que esse camarada significava. Esse cara é o argumento no GoHalter. Se chama extra. Então aqui eu vou passar o registro do DTO. E na nossa segunda página, vou botar argument GoHalter. Já é diferente para a gente acessar esse camarada. Para acessar, a gente vai usar o... Tô pegando na minha colinha aqui. A classe GoHalterState. Importar aqui, .offContext, padrão. .state. .extra. Ué, extra, pô. Extra. Ponto. Não, extra não, calma. State. Ih, não tem state. Ah, que maneiro. Já é extra direto? Ah, gostei. Gostei. E pronto. E mesma coisa do que usando o Material Page Root, a gente vai ter que definir qual é o tipo dele, usando o typecast. Então aqui, registro DTO. Os dois são muito feios, confesso, passagem de argumento, esse ponto off context deixa um pouquinho mais complicado, mas é assim que a gente recebe esses argumentos. E é isso, gente. Não tem mais... É claro que tem as funcionalidades do GoHalter, só que se eu for mostrar para vocês, vai complicar ainda mais o vídeo, eu vou precisar de um contexto específico para trabalhar com as funcionalidades, então meio que quando aparecer a necessidade, você ir lá na documentação do GoHalter e implementar, só que a implementação é bem tranquila. Então é isso, gente. Finalizamos a aula aqui. Muito obrigado pro pessoal que está presente na aula e eu vejo vocês semana que vem 2 horas da tarde, num sábado, para uma próxima aula de Flutter. Então, muito obrigado, valeu, falou e fui!